A paz do Paz do Senhor, Senhor! A paz do irmãos. Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Amém! mais uma leitura bíblica diária. Glória a Deus! E hoje nós vamos ler na carta de Colossenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Já estamos aqui. Já tá, Vamos lá. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Essa palavra Muita coisa difícil. Essa palavra nós ouvimos hoje de manhã um rapaz falando e a gente achou interessante trazê-la, né, aqui ao vídeo, porque essa palavra realmente é muito forte, né? E é como a gente tem que agir perante as pessoas que a gente quer ganhar a Cristo e tal. E a parte que fala perseverar em oração, velando com ação de graças, sempre perseverar em oração. Ele está dando aqui aos Colossenses, ele está dando dicas de como eles devem se portar, né? Ele fala perseverar em oração, velando nela com ação de graça, ou seja, fique sempre orando, não para de orar e sempre agradecendo entre as orações, né? Velando nela com ação de graça quer dizer isso. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ou seja, ele está pedindo à igreja de Colossos, para eles orarem e ficarem em oração por eles que estão fora, né? Então, ele está pedindo para que os irmãos orem, que os irmãos permaneçam em oração por ele, porque ele estava pregando para as pessoas e ele queria que Deus abrisse a porta da palavra para ele saber o que dizer, né? Ou seja, ele fala até aqui embaixo, para que o manifeste como me convém falar, porque não somos nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus através de nós, né? Então, por isso que sempre quando a gente vai fazer um vídeo aqui no canal, a gente ora antes, pedindo a Deus para que Deus fale o que Ele quer dizer, né? Porque nós sozinhos não somos nada. E versículo 5 fala assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, seja sempre sábio aqueles que são ímpios, que são de fora do corpo, né, de Cristo. E sempre saber o tempo certo de falar com eles, sempre saber o tempo certo para você discorrer sobre o assunto. Quando você vê oportunidade, você vai lá e solta a sementinha da palavra, né? E a vossa palavra, no versículo 6 diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu acho que esse versículo é o mais importante, porque muitas das vezes a gente vai pregar e a gente acaba passando dos limites, falando dos erros, falando que vocês estão errados, convertei-vos, como se fôssemos Paulo, como se fôssemos João Batista, né? E a gente não tem que ser assim, né? A gente tem que ser agradável, nossa palavra tem que ser, poxa, irmão, se arrependa dos seus pecados, Jesus Cristo está aqui para te abraçar, para te querer bem, porque esse é o Evangelho, não tem esse negócio de você lembrando que João Batista tinha um propósito, sim, né? E ele falava com pessoas que assim realmente como estavam... os outros profetas de Deus, né? Cada um tem um propósito. Claro que Deus usa cada um como quer, né? Aí fala que a palavra tem que ser agradável, temperada com sal, ou seja, nós temos que saber o que dizer também, né? A gente tem que sempre com sabedoria buscar em Deus o que dizer. Porque não adianta nada a gente falar se a nossa palavra não estiver temperada, né? Não adianta nada a gente abrir a boca e falar algo que não é certo. A gente tem que ser, claro que a gente depende de Deus, mas dependendo do que a gente disser, a gente tem que ter sabedoria do que dizer, no caso. E para que saibais como vos convém responder a cada um, ou seja, para que a gente saiba quando
quando a gente for falar de Jesus e alguém quiser rebater, a gente saber como responder, né, como ser paciente, como convém responder, porque às vezes a gente acaba se irritando, porque muitas das vezes quando a gente vai pregar, alguns vão insultar-nos a nossa fé, vai falar que nós somos, né, hoje em dia principalmente, que vai falar um monte de besteira, então a gente tem que ter sangue frio nessa área, a gente, ver que a pessoa ela tá fora da visão, ela tá totalmente afastada, então a gente tem que sempre que ter a paciência, porque o Senhor Jesus, ele é paciente, o Senhor Jesus, ele é humilde, o Senhor Jesus, ele sempre foi calmo, entendeu? Então, é assim que a gente tem que pregar, né, irmãos? Claro que cada um tem o seu jeito, mas aqueles que são um pouco estressadinhos têm que se conter um pouquinho. Isso é verdade. Eu quero passar a palavra para você falar alguma coisa, se você quiser dizer, né? Não sei se você... A palavra está bem temperada. Temperada. A palavra está bem temperada hoje. O que acontece é que essa palavra, ela é uma exortação a respeito da pregação, né? Do evangelho em si, do Messias, né? Dos ensinamentos de Cristo. E não é uma coisa fácil você chegar e pregar, mas temperada aqui, o Gabriel é muito pacífico, o ministério dele é de ser pacífico mesmo, de falar com mansidão, de ter cautela, de ter cuidado, realmente ele é assim. E eu acho isso ótimo, porque a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra, né? E nós, assim, eu, por exemplo, outras pessoas, já temos aquele ministério de chegar já falando, já exortando, né? Mas não é para todo mundo que é assim também, não. Assim como eu acredito que em algum momento da vida do Gabriel ele vai ter que ser duro com alguém, assim como Jesus teve que ser duro, né? Com os fariseus. Mas assim, a palavra ser temperada não é necessariamente branda. Temperada ela virtude, né? Ela vem cheia de virtude. Você fala e a pessoa entende o que você está falando, a pessoa recebe o que você está falando, a pessoa sente o que você está falando. Ela vai ser tocada porque tem sabedoria. Tanto que no versículo aqui fala sobre a sabedoria, né? No versículo 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Usar a oportunidade não é a oportunidade para acusar, para julgar, para apontar o dedo, para criticar e para ofender. Usar bem a oportunidade é de ensinar, é de falar, é de mostrar na palavra o que tem que ser mostrado. E nós fazemos isso, temos que fazer isso. Cada um vai ser chamado para fazer de um jeito. Então, não se assuste quando um irmão chega para você meio duro. Talvez ele... aquela palavra, raciocina um pouco sobre aquela palavra, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve julgar a profecia e não o profeta. A gente julga a profecia. Se a profecia é de Deus, amém. Porque Deus usa quem Ele quer, gente. Claro. Deus usa quem Ele quer. Não existe uma pessoa no mundo sem pecado que mereça ser usado por Deus. Muito interessante isso. Né? Um dos discípulos, que era Pedro, se fosse nos dias de hoje, iam falar, isso aí não vai ganhar uma para Jesus, porque ele é todo estúpido, ele era duro, né? Ele é duro nas palavras. Aí, só que ele foi pregar, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele foi pregar e ganhou 5.000 almas para Jesus, né? Então, a pregação dele ganhou essas almas todas, uma pregação só, entendeu? Para ele pregar para um gentil, teve que ter mistério de Deus para ele entender. E o Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha em cada ponto que precisa ser melhorado de cada um. Eu acredito que as pessoas que são mansas têm os pontos errados de não querer ter muito eu sinto isso em mim, né? Eu não quero ter muita contenda, só que às vezes é ruim, né? Essa parte de não querer ter contenda, porque às vezes na vida a gente vai ter que dizer não, e eu dizer não para as pessoas que são assim é bem difícil. A intrepidez, ela é muito necessária para você pregar o Evangelho, para você ensinar a palavra de Deus. Então, esse capítulo aqui, o capítulo 4 de Colossenses, né, ele explica um pouco sobre como você tem que se comportar
na hora de pregar o evangelho. E dentre outros, né, na Bíblia, a Bíblia, se você começar a pesquisar, você vai encontrar muito sobre isso, né? E assim, o que acontece? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, temos que falar, temos que aprender. E como que a gente vai saber falar se você não aprender? Por isso que nós estamos aqui aprendendo, né? Juntos, nós estamos aprendendo juntos. Porque ninguém sabe tudo. É uma mentira, ninguém sabe tudo. A Bíblia ela é uma revelação diária. Se você ler o mesmo versículo hoje, amanhã, depois, cada dia você vai sentir algo diferente. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela corta dos 2 lados, ela bate aí, bate aqui, ela ensina, ela exorta. Ela é como a luz, né? Até foi interessante isso, porque a luz, quando ela ilumina, né, o local que... Opa, alarme aqui. Quando ela ilumina o local que está em trevas, ela bate em todo canto, né? Então, os estudos assim da ciência dizem que a luz... Por isso que fica tudo iluminado, porque ela bate em todos os cantos que ela chega, que ela bate, ela reflete. Então, é assim que é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que tem a palavra saindo, né, ela bate onde eu ouvir, onde estiver ouvindo, onde estiver... quem tem ouvidos ouça, né? E a palavra de Deus mesmo diz, né, que a palavra não voltará para Deus vazia, né, mas ela vai cumprir aquilo que ela tem que ser levada. Então, se você recebe a palavra, ela vai cumprir em você o que tiver que cumprir. De uma forma ou de outra, ela vai cumprir. E você vai lembrar. Você pode não lembrar do texto todo, mas você vai lembrar daquela palavra. Por isso que eu digo, gente, compartilha. Sim. Compartilha com uma pessoa que quer aprender a palavra, que não conhece muito, fala com ela. A gente está aqui aprendendo juntos, nós estamos cada dia nos aperfeiçoando, né? Até chegarmos à estatura de varão perfeito vai demorar bastante. Nem sei se a gente vai chegar, né? Eu espero que a gente chegue. Espero que a gente consiga chegar perto, né? Gente. Se Deus quiser. Então, assim, estamos aqui imitando Jesus, aprendendo, ensinando, exortando, demonstrando, orientando, falando e recebendo, porque quando a gente fala, a gente recebe. Isso, né? É muito tremendo. Tá, meus irmãos, compartilha, se inscreve, curte, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria de saber se o Miguel quer falar alguma coisa. Não, Miguel? Eu só queria falar sobre aquele ditado lá, não julgue o livro pela capa, você estava falando antes daquele negócio. Não julgue? Não julgue o livro pela capa. Você tava falando antes não julgue o livro pela capa. Eu quero falar, só que você não deixa a parte. Porque ele fala sempre isso, não julgue o livro pela capa. É porque você vê, né, o Miguel, que está do lado de fora, né, mas você não sabe o que está do lado de dentro. Às vezes aquele irmãozinho que é negligenciado, ou aquela pessoa que parece que não tem conhecimento nenhum, isso acontece muito, né? Ela abre a boca. Aí quando ela abre a boca, ela é usadíssima por Deus, ou então ela tem um conhecimento muito vasto, ou às vezes você se enganou profundamente realmente ao julgar pela capa. Então, não julgue pela capa também o nosso canal. Sabe o que parece 3 pessoinhas feias na tela? Não julgue pela capa. Não julgue pela capa, tá, gente? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, tá bom? Então, beijo, a paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, irmãos, e até o próximo vídeo. E leiam as palavras dos nossos vídeos em casa também. Você sozinho, abre a Bíblia, tenta ver, porque o Espírito Santo revela a cada um coisas diferentes, né? E é isso, irmãos. Muito obrigado por tudo aí. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.